já vi gente que não sabe falar direito, às vezes abrir a boca e dizer seja liberto, e não adianta, cadeias são obrigadas a se quebrar, porque aonde Jesus está, Ele está aqui, Ele está aqui. Irmãos, capítulo 9, a partir do versículo 10 do Evangelho de Lucas, está nos contando sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus operou a uma multidão de quase 12 mil pessoas. 5 mil homens, mas mulheres e crianças não eram contados, então tem quase 12 mil pessoas aqui nessa história. E o interessante é que você sabe que tinha só 5 pães e 2 peixes. Os discípulos ficam um pouco preocupados dentro desse contexto, porque o que eles têm em mão são 5 pães e 2 peixes, e o que eles precisam é de recursos suficientes para alimentar quase 12 mil pessoas. Ou seja, o que eles têm é muito inferior ao que eles precisam. Os recursos deles são pequenos diante da necessidade que eles têm. E eu sei que isso parece muito às vezes com a nossa vida, porque por vezes a gente se encontra em situações onde os nossos recursos são inferiores à necessidade que nós temos. A gente precisa de muito e às vezes tem pouco. A gente sonha muito grande e às vezes o que tem é muito pouco perto do que a gente precisa. Mas aí esse texto conta-nos um milagre incrível, uma multiplicação que alimenta todo esse povo e ainda sobra 12 cestos cheios de pedaços. Mas eu preciso que você entenda que o que está acontecendo aqui, no capítulo 9, é a primeira vez que Jesus envia os discípulos para a comitiva deles entre os judeus. É a primeira viagem missionária, se assim eu posso dizer, que os discípulos realizam. Jesus chama eles e fala, olha, vocês estão comigo, andando comigo, me vendo fazer milagres, vendo eu operar maravilhas, mas agora eu libero sobre a vida de vocês uma unção diferente, uma autoridade diferente, uma graça diferente. Vocês têm que ir. Vão pelas aldeias, pelas vizinhanças ao redor, façam milagres em meu nome, curem em meu nome, realizem maravilhas em meu nome. Está com vocês agora a autorização para acontecer algo sobrenatural. E a Bíblia diz que eles vão. Realizam muitos milagres, curam muitas pessoas, libertam muitas pessoas em nome de Jesus. Gente é curada, renovada, milagres acontecem. Os discípulos realizam algo sobrenatural nessa primeira viagem missionária que eles fazem. Só que depois de que isso acontece, eles voltam. Voltam e procuram Jesus porque querem contar para ele o que tinha acontecido. Felizes, empolgados. Só que você sabe, e eu vou te perguntar, mas eu sei que você sabe. Quando a gente volta de uma viagem, a gente volta como? Pode ser uma viagem de férias, a gente volta como? Não importa como é a viagem, a gente volta acabado. Agora você imagina uma viagem de cunho espiritual. Curou muita gente, muitos demônios foram expulsos, gente foi liberta. Se quem volta de férias cansado, quem volta de viagem missionária volta 10 vezes mais cansado. E aí voltam os discípulos, cansados, esgotados, mas felizes, porque cumpriram o que Jesus tinha mandado. E aí, porque estavam felizes, o que eles fazem? Procuram Jesus para contar como tinha sido. Cansados, mas procuram por Ele. Esgotados, mas procuram por Ele. E aí a gente acha que Jesus, como bom amigo que é, vai fazer o quê? Não, meus filhos, eu entendo o cansaço de vocês. Dorme hoje e amanhã a gente conversa um pouco. Só que a Bíblia diz que Jesus decide retirar-se com eles para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Deixa eu te contar, a aldeia mais próxima desse lugar ficava a cerca de 8 quilômetros de distância. Jesus olha para eles e fala, vamos andar mais um pouquinho. Jesus convida os cansados para cansar mais. Jesus convida quem está esgotado para cansar mais um pouco. E às vezes parece que Ele não entende bem as fases que a gente está vivendo. Porque tudo que a gente quer é que Ele olhe para nós e diga, descansa hoje. E amanhã eu te canso. Mas não, Ele olha para você e diz, levanta, vem, que eu ainda quero caminhar contigo mais um pouco.
Só que quando eu olho isso, parece que Jesus é mau. Porque ele vai pegar quem está cansado e fazer quem está cansado se cansar mais. Mas quando eu olho o motivo pelo qual ele os convida a se cansar, eu me apaixono por ele. Porque o que para os discípulos é cansaço, o que Jesus queria com eles, Nani, era um momento de intimidade. O que para nós parece cansaço, para ele é momento de intimidade. O que para nós parece prova, para ele é momento de proximidade. O que para nós parece desgaste, para ele é o momento de chegar mais perto, longe da multidão, só nós e ele. Aleluia! Talvez você não entenda a fase pelo qual você está passando. Talvez você não entenda por que Jesus te levou por esse caminho, mesmo sabendo toda a realidade que você já estava. Mas ele me trouxe como boca profética para dizer: você acha que é cansaço, você acha que é luta, mas quando eu olho eu estou dizendo: eu só te quero mais perto. É só proximidade, é só intimidade. Aleluia. Então agora o que está acontecendo são 12 discípulos e mais Jesus caminhando para um lugar deserto. 12 mais 1 é quanto, gente? Faz essa vergonha não, gente, por favor, tá filmando. 12 mais 1 é quanto? 13. Tem 13 pessoas agora caminhando para um lugar deserto da cidade de Betsaida. 13. Jesus e mais 12. Mas aí Lucas me disse que as multidões ficaram sabendo. E aí ele diz assim, ó, e quando as multidões souberam, o seguiram. Eu acho lindo, porque Lucas faz questão de dizer que tem 13 pessoas indo para o lugar deserto. Mas aí ele diz que as multidões, você vê que Lucas não tem problema com plural, porque ele diz as multidões, e eles foram, ele sabe o que é plural. Mas chega nessa hora, ele tem que usar o singular. Ele coloca um artigo definido na frente para dizer, quando a multidão soube, o seguiu. Parece que ele errou no português, né? Porque tem 13 pessoas indo. E se tem 13, ele tinha que dizer, os seguiram. Mas Lucas, que sabe discernir o que é plural do que é singular, ele diz, é multidão, é povo, mais uma hora, na hora de ser seguido, deixa eu colocar o artigo certo. Quando a multidão soube, o seguiu. Será que você desconfia quem é que está sendo seguido no meio desses 13? Eu disse para você que Pedro acabou de fazer pregações lindas, que pessoas foram curadas. Eu disse para você que demônios foram expulsos através da vida de João. Eles acabaram de voltar de uma viagem missionária e a fama deles está lá em cima. Mas a Bíblia diz que quando a multidão soube, a multidão o seguiu. Aleluia! Porque pode ser bom pregador, pode ser bom cantor, pode ser bom pastor, pode ter talento e pode ter habilidade, mas só tem uma pessoa, Calabarachúria, que é digna de ser seguida, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. A multidão não está atrás do teu talento, a multidão não está atrás da tua eloquência, a multidão te segue porque sabe que Jesus anda contigo. Eu já sinto ele aqui. Pelo amor de Deus, olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, você pode ser muito bom no que você faz. Não diz para ele, você pode ter grandes talentos. Fala, mas o segredo da tua vida se chama Jesus de Nazaré. Fala para ele, se Jesus sair da tua vida, acabou a graça. Se Jesus sair dessa igreja, acabou a graça. Essa igreja é linda, o som é maravilhoso, o culto está lindo, mas a beleza desse lugar se chama Jesus de Nazaré. Ele é a beleza da igreja, ele é o resplendor da igreja. Glória a ele para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu sei que nessa caminhada, aleluia, às vezes ele está andando tão perto da gente, que alguém se confunde e diz, foi você. Às vezes ele está tão junto, que alguém olha e diz, tua voz me curou, tua pregação me curou,
A multidão se embolar com isso, tudo bem, não tem problema. Quem não pode esquecer são os discípulos. Se a multidão quiser dizer que foi Pedro, que foi João, que foi... não tem problema. Mas o discípulo que sabe o segredo, nunca esqueça que a beleza da tua vida é Ele. Nunca esqueça que o sucesso dos seus negócios é Ele. Nunca esqueça que a prosperidade da tua vida é Ele. Você pode ter talento, você pode ser bom, mas o segredo é Ele. Você vai falar de cantar bem, de falar bem. A gente pega pessoas do meio secular e coloca aqui no púlpito. Porque tem uns que falam melhor do que nós e cantam melhor do que nós. Mas o segredo não é a voz de quem canta. E nem é a pregação de quem prega. Eu já vi gente desafinada abrir a boca e o diabo sair correndo. Eu já vi gente que não sabe falar direito, às vezes abrir a boca e dizer seja liberto. E não adianta, cadeias são obrigadas a se quebrar. Porque aonde Jesus está, Ele está aqui,